a cada dia nós venhamos ser impactados com as chuvas do Senhor sobre a nossa vida, trazendo o renovo dele, trazendo a libertação, a transformação sobre as nossas vidas, amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu creio que o Senhor já falou com cada um de nós aqui através dos louvores, limpando a nossa alma, curando as feridas. Mas o mais importante nesta noite, para a minha vida e para a sua vida, é a palavra. É essa palavra que vai nos dar salvação. É essa palavra que nos dá cura, que traz esperança a cada amanhecer, na minha e na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós já te louvamos, sentimos a tua presença, o teu Espírito Santo nas nossas vidas. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Essa palavra que tem direcionado o meu e o caminhar da tua igreja. Esta palavra que tem feito curas nas nossas vidas, que tem nos dado fortalecimento, que tem trazido paz, trazido esperança para cada um de nós nesta noite. Papai querido, tira todo o enfardo, tira todo o cansaço, arranca do nosso meio tudo que não provém do Senhor. Mas que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha fazer uma obra diferente no nosso meio. Que o Senhor venha nesta noite ressuscitar sonhos no nosso meio, trazendo a vida espiritual para cada um de nós nesta noite através da Tua palavra. Como foi no vale de ossos secos. Que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar nesta noite. E venha, papai querido, construir uma nova criatura sobre cada um de nós nesta noite, com vida e vida espiritual. Papai querido, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, eis aqui a tua igreja sedenta, ó Pai, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Papai querido, e apresentamos diante de ti o teu servo. Senhor, que o Senhor continua usando ele da forma que o Senhor quer para falar conosco. Papai querido, fala e faz o teu querer nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos unidos num único objetivo: morar no céu, andar com Deus. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 29, primeiro livro. Gênesis capítulo 29, versículo 21. Gênesis 29, versículo 21. Primeiro livro da Bíblia. Amém? Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e a coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu amor a Raquel, por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra.
pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Podeis assentar, irmãos. Jacó, um homem que fez de tudo para receber a primogenitura, para andar com Deus. Não mediu esforço. Enganou, mentiu, traiu. Fez da sua maneira. Ele queria andar com Deus. Da sua maneira. A partir daquele momento, Deus dá uma oportunidade para Jacó. Ele teve que fugir da sua família, fugir de seu irmão Esaú. Seu irmão o jura de morte. Naquele momento ele se encontra só. Naquele momento de solidão, Deus fala no coração, mostra uma visão para ele, onde havia anjos subindo. Deus dá uma oportunidade única para Jacó. Essa mesma oportunidade nós também recebemos ela. Só que, quando nós começamos a andar com Deus, na maioria das vezes nós esquecemos que nós temos que fazer a vontade de Deus. Por isso o nome de Deus é glorificado através das nossas ações, através das nossas atitudes, através do nosso caminhar. E é assim que as pessoas olham e veem a diferença e falam, é Deus na vida dessa pessoa, porque se não for, não tem como essa pessoa estar em pé ainda nos dias de hoje. Não tem como essa pessoa continuar sendo tão diferente como ela era antes. E era isso que Deus estava trabalhando no coração de Jacó. Ele conhece Raquel, se apaixona. O seu sogro Labão, que era também o seu tio, fala para ele que se trabalhasse 7 anos para ele, receberia uma das filhas. Ele trabalha esses 7 anos e nem vê o tempo passar, porque era tão apaixonado em Raquel, que só via o momento chegando cada vez mais próximo. Depois que se passa 1 ano, faltava só 6. Depois de mais 1 ano, faltava só 5. Ele não via o momento de estar junto com Raquel. Só que o que ele não via era que Deus estava trabalhando na vida dele. E depois de ter cumprido todos os 7 anos que ele tinha prometido trabalhar, simplesmente para casar com uma das filhas de Labão, ele recebe a outra. E a maioria das nossas vidas acontece dessa maneira, porque nós queremos andar com Deus e queremos que Ele faça a nossa vontade. Enquanto vocês estiverem pensando que Deus faz a nossa vontade, você ainda não é crente. Você só vai passar a ser crente a partir do momento que você descobrir que somos nós e que fazemos a vontade de Deus. E é nessa grandiosa maneira de Deus nos tratar e ao mesmo tempo proteger, porque aqui Deus estava tratando com Jacó, porque Jacó enganou várias pessoas e nesse momento ele estava provando do seu próprio veneno. Ele estava provando das consequências daquilo que ele tinha feito lá atrás, porque agora ele estava andando com Deus, e para você andar com Deus agora, você vai ter que ser uma nova criatura, você tem que se libertar, você tem que se transformar, assim como João Batista pregava no deserto, pregava para batizar as pessoas, arrependei-vos e dai-vos frutos de arrependimento. Jacó fica nervoso naquele momento, mas Deus toca no coração dele. E Labão dá a sua filha Raquel, a qual ele estava apaixonado, mas em troca ele ia ter que trabalhar mais 7 anos. O que custava trabalhar mais 7 anos, se ele já tinha esperado 7, agora ele já estava com ela, 14 anos, fazendo a obra de Deus? Porque 7 anos Deus usou para trabalhar o coração de Jacó. Agora 7 anos Jacó ia trabalhar e começar a desfrutar daquilo que Deus tinha de melhor na vida dele. E assim também não é diferente para nós.
Porque quando nós andamos no tempo de Deus, é assim que Ele faz, e às vezes nós nem percebemos, porque às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas do mundo, com o trabalho, com tudo aquilo que a gente faz todos os dias, e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas Deus quer que nós nos prontifiquemos na palavra dEle, e Jacó começa a ser transformado. Depois de mais 7 anos, 14 anos, Jacó sai desse lugar rico. Mas não apenas rico, mas Jacó sai com o entendimento de Deus, começa a respeitar as coisas de Deus, começa a respeitar a palavra de Deus, e saber que nada daquilo que ele tinha feito, e se ele continuasse daquela maneira, o levaria a lugar nenhum, porque para nós chegarmos a um determinado lugar, nós precisamos andar com o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo fala: venha a mim todos aqueles que estão cansados, e eu os aliviarei. Somos nós na nossa fadiga do dia a dia, mas se você tiver fé no seu coração, Jesus pega o jugo que nós carregamos e carrega junto conosco. Foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com Deus. O verdadeiro valor das coisas que Jacó estava construindo agora estava em Deus, e ele sabia disso, que Deus o estava fortalecendo, e Deus o estava levantando. Quando ele tem um encontro agora, depois de vários anos, depois de seu irmão ter jurado de morte, ele tem um encontro depois de sair da fazenda do seu sogro, Labão. Ele chega perto de Esaú, com gado, com ouro, com prata. Mas agora não havia constituído tudo isso com o engano, e sim com a verdade, porque agora ele anda com Deus. E nós vamos aprender um pouco com esses grandes homens, que Deus o colocou num determinado lugar, o prendeu, porque Deus tinha uma justificativa, Deus tinha uma obra na vida dessas pessoas. Por isso Deus o prende Jacó por mais 7 anos, que era para ele construir agora. Agora 7 anos você trabalhou de graça, 7 anos você aprendeu, 7 anos você foi sendo purificado pelo poder da palavra de Deus. Agora 7 anos você vai constituir riquezas, mas você não vai olhar para as riquezas, você vai continuar olhando para Deus, porque Ele é maior que todas as coisas. Em Gênesis 41, mais para frente um pouquinho, no mesmo livro, Gênesis 41, versículo 12, a palavra de Deus fala assim: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou a si mesmo, se deu, e fui restituído ao meu cargo. O outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentado ao faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha que coisa grandiosa, a humildade total que esse menino tinha. Ele já sabia que ia ser grande, porque tinha dito aos seus irmãos não acreditaram, mas ele continuou acreditando, porque quando Deus dá a palavra para você, você tem que descansar nessa palavra. Quando Deus te dá uma palavra, essa palavra tem poder, você tem que guardar no seu coração, porque talvez naquele momento que Ele te entrega a palavra, não aconteça nada, mas o tempo que a palavra vai ser revelada e vai transformar a sua vida, vai chegando perto, vai chegando próximo, e mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque Deus tem poder nas nossas vidas. Foi assim na vida desse menino. Teve que esperar mais um tempo, para que algo acontecesse grandioso na sua vida. E não foi em qualquer lugar. Não foi como Jacó, que teve que esperar mais 7 anos trabalhando para o seu sogro, numa liberdade a qual ele tinha de ir e vir aonde ele quisesse fazer. José não estava dessa maneira, estava preso, mas também fazia parte do povo de Deus. E quanto maior é a dificuldade, quanto maior é o cativeiro que Deus colocar para você, maior é a vitória que Deus tem para entregar para cada um de nós. Mas temos que ter essa fé no coração e continuar acreditando mesmo naquele lugar de dificuldade, porque aquela dificuldade você pode ter certeza que Deus estará sempre junto com você. E na vida de José não foi diferente.
Talvez se José tivesse continuado na casa de Potifar, porque José estava fazendo as coisas, e tudo que Potifar colocava na mão de José, as coisas progrediam, as coisas multiplicavam, porque é assim com quem anda com Deus. Se você é verdadeiro para Deus, se você anda de verdade com Deus, é 30 por 1, 50 por 1 e 100 por 1, porque Deus multiplica, igual Jesus multiplicou 5 pães e 3 peixes. Mas você tem que acreditar de verdade, olhar sempre para Deus, acreditar mesmo que se você estiver na maior de todas as dificuldades, você olhar para fora e falar, existe uma luz brilhando e eu vou encontrá-la daqui a pouco. Existe uma luz que está lá fora da masmorra que José estava lá dentro. Mas mesmo assim José continuava pregando, tão grandioso era esse Deus, e a palavra que José dava acontecia, porque tudo que José falou dentro do cárcere aconteceu de uma certa forma tão grandiosa, que o copeiro estava falando com o próprio faraó, existe alguém que está lá escondido, que ninguém dá nada por ele, mas ele pode revelar o sonho que o Senhor está tendo. Existe um momento que a palavra é dada, e um momento que a palavra vai acontecer nas nossas vidas. Mas é preciso você ter fé e acreditar de verdade, olhando sempre para a palavra de Deus. José acreditou, Deus estava trabalhando, porque se tivesse ficado na casa de Potifar, mais cedo ou mais tarde José ia voltar para os seus parentes, mas a obra que Deus tinha na vida de José era naquele lugar, porque aquele lugar ia ser um lugar que ia alimentar todas as outras nações, porque haveria 7 anos de fartura, mas também haveria 7 anos de fome, e Deus precisava de um do seu povo, para que a palavra de Deus fosse revelada naquele lugar, e esse homem era José do Egito, aquele menino que hora nenhuma, em momento nenhum, desacreditou de Deus. Como você pode dizer que ele não acreditou, desacreditou de Deus? Porque quando tiram ele da prisão, você viu o que ele falou? Eu não sei revelar nada, mas o Deus que eu sirvo sabe. Isso é você colocar Deus em meio às suas dificuldades. Você só se torna crente quando você está no meio das dificuldades, você continua glorificando o nome de Deus. Isso agrada a Deus, porque Ele vê uma fé crescendo poderosamente no coração de cada um de nós, e fala, esse povo está diferente, esse povo está com a fé no coração, porque em meio à dificuldade, glorifica o nome de Deus. A maioria das pessoas, quando você coloca dificuldade, o que elas fazem? Afastam de Deus, porque talvez Deus não fez aquilo que elas queriam, Deus não olhou, não ouviu a oração naquele momento, Deus não falou naquele momento, mas lembra que Deus está sempre nos ouvindo, mas Ele só fala no tempo certo, assim como acontece na vida de José. Talvez José, como cada um de nós um dia, com a fé um pouco menor, talvez José naquele caso falou, Deus vai me deixar até quando aqui nesse lugar? A palavra de Deus não fala, mas talvez no momento da sua intimidade, talvez na escuridão daquele lugar, José tenha falado, Senhor, até quando eu vou ficar aqui nesse lugar? E Deus provavelmente respondeu no coração, fica firme, meu filho, porque o que eu tenho para te entregar é grandioso, mas é preciso que você saiba esperar. E mais cedo ou mais tarde acontece na vida de José. Sabe por quê? Fé no coração. Acreditou de verdade nos sonhos que Deus tinha para ele. Porque quanto mais nós andamos nas dificuldades e vemos Deus fazer a nossa, livrando-nos das dificuldades, mas nós vamos acreditando. E vai chegar no momento que as dificuldades vão vir e você vai falar assim, não tenha pressa que o meu Deus está chegando, e você vai embora daqui a pouco. Isso é ter fé. Dificuldade nós vamos passar de todas as maneiras. Nós passávamos dificuldades no mundo e não tínhamos condições de conhecer esse Deus e falar com Ele, Senhor, me ajuda, porque você não conhecia, nós não conhecíamos. Agora nós conhecemos e aprendemos a ter intimidade, e quando você tem intimidade, clama de verdade, o milagre acontece. Todas as vezes que Jesus fazia o milagre, Ele falava, a tua fé te salvou. O milagre de Jesus estava sendo ativado através da fé daqueles grandes homens que o procuraram para que acontecesse alguma coisa na vida dele. A mesma coisa somos nós aqui hoje. Se nós estamos aqui reunidos hoje, só foi por causa de um propósito: aprender mais com a palavra, ter paz no coração, conhecer Deus, ter intimidade, sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Assim como esses grandes homens que andaram e os seus nomes ficaram cravados no livro da vida. 2 Samuel, a palavra fala assim, 2 Samuel 8, para frente um pouco, 2 Samuel 8.
Depois disso feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Um momento de grande euforia na vida desse menino, Davi. Um menino que andou nas malhadas, ninguém conhecia, sabia quem era. Teve uma oportunidade de um dia caminhar com Deus, e Deus falou, sempre fala para cada um de nós, nunca vai ser fácil, filho. Só que se você andar comigo, vai ver prodígios. Se vocês andarem comigo, vão ver milagres. Talvez da mesma maneira que vocês queiram ver, porque os milagres acontecem no propósito de Deus. Quando Jesus Cristo vai no tanque de Betesda, a palavra de Deus fala que existia várias pessoas que estavam doentes naquele lugar. Tinham coxos, tinham cegos, tinham leprosos, tinham muitas pessoas, mas Jesus entra naquele lugar e cura apenas um, que não tinha condições nenhuma, e já há 28 anos ele estava naquele lugar. Por que não curou o outro? Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Mas o milagre aconteceu na vida daquele que mais precisava. O milagre aconteceu talvez na vida daquele que mais tempo estava ali na espera, buscando de verdade. A mesma coisa acontece em Jacó, quando ele busca de verdade, querer encontrar com Deus. Isso que nós viemos aqui hoje, é essa mesma busca, querer falar com Deus, e querer que Deus fale com as nossas vidas. Mas o que acontece depois, é que quando Deus começa a falar, porque Deus vai falar mais cedo ou mais tarde com cada um de nós, às vezes Ele fala coisas que nós não queremos ouvir, às vezes Ele faz coisas que nós não queremos que Ele faça. Mas como assim? Você quer andar no caminho de Deus, da sua vontade? Não, nós temos que fazer a vontade de Deus. Você lembra quando aquele leproso foi até Eliseu? Naamã foi até Eliseu, mas quando ele chega a Eliseu, ele queria que Eliseu curasse ele da maneira dele. Não existe isso. Se você, a partir do momento que andar com Deus, você vai andar da maneira que Deus queira que você ande, da maneira que Deus queira que você fique. E lembra que quando você está com Deus, você se torna sempre muito mais forte. E aquelas dificuldades que talvez antes você não conseguia enfrentar, porque você estava só, agora você enfrenta porque você está com Deus, e Ele vence batalhas. Aqui nesse momento, em 2 Samuel 8, Davi estava vencendo todas as batalhas que estavam aparecendo na sua frente, porque ele não estava lutando com as suas armas, e sim com as armas de Deus. Ele estava lutando através da força que Deus tinha dado para ele. Mas para chegar nesse ponto que Davi estava aqui, ele teve que fazer o quê? Se humilhar, ser perseguido por Saul, receber uma coisa e depois ser tomada de volta, porque Saul deu a sua filha para Davi, e depois que Davi casa, Saul toma de volta, e manda perseguir Davi, tenta matar ele de várias formas, de várias maneiras, e Deus o protege de todas elas. Vai haver sempre perseguição, se você for verdadeiro, de verdade com Deus, mas Deus vai dar um escape cada vez que acontecer, e você vai crescer igual a árvore da vida, plantada a águas correntes, que sempre vai dar o fruto no tempo certo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Davi aprendeu a vencer essas batalhas, porque ele também aprendeu a perder, ele aprendeu a esperar. Ele aprendeu que às vezes nós temos que esperar um momento para depois atacar, porque se você atacar no momento errado, você vai perder aquilo que Deus tem nas suas mãos. Então você tem que atacar sempre no tempo de Deus. Por isso que Davi, a maioria de 1 Samuel, Davi só passou fugindo de Saul, fugindo. E as coisas não mudam quando você anda com Deus? É claro que muda. Pode acreditar de verdade, as coisas sempre vão mudar na vida de cada um de nós, na parte espiritual, porque Deus sempre trabalha primeiro o espiritual dentro do nosso coração, para depois Ele te entregar bênçãos. Foi assim com todos esses grandes homens. Davi se torna rei, reúne as 12 tribos, aquele menino da malhada que não tinha nada, aqui se torna um rei poderoso.
cheio de ouro e de prata. Mas você sabe o que Davi fez depois que recebe tudo isso? Mandou buscar a arca, porque ele sabia que o verdadeiro tesouro estava na presença de Deus na sua vida. É isso que nós temos que fazer também. Buscar a arca, buscar a presença de Deus para dentro do nosso coração, olhar sempre para Deus. Nós vamos vencer batalhas com o Senhor, nós vamos ser alimentados pelo poder da palavra, mas lembra, a primeira coisa, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e são todas as coisas. Ele atinge todas as áreas da nossa vida. Sentimental, ele atinge a nossa área de saúde, a nossa área espiritual e a nossa área financeira. Só você colocar e saber esperar o tempo do Senhor, que o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Em 2 Coríntios 12, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 12, lá no Novo Testamento, para frente de Romanos, para trás de Gálatas. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora veja só, se Paulo não tivesse intimidade com Deus, se ele falaria uma coisa dessa. Porque quem não conhece Jesus, quem não conhece a palavra de Deus de verdade, acha isso uma loucura, porque a palavra de Deus é loucura para os homens, mas é salvação para o crente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Um perseguidor da igreja. Deus transforma a vida desse homem, Paulo de Tarso. Deus muda o caminho dele, muda o cenário dele na estrada de Damasco. Porque um dia ele, sem querer, ele começa a ouvir a palavra no meio das perseguições. Agora, se Paulo, sem querer, ele aprende tanto e se entrega tanto aos caminhos do Senhor, imagine o que Deus não pode fazer na vida de nós, que estamos aqui querendo de verdade esse caminho. Imagine o que ele não pode fazer na sua e na minha vida. Está certo que Paulo não teve as riquezas que teve Jacó, não teve as riquezas que teve José, que se torna um governador, não teve as riquezas de grandes homens que andaram com Deus, mas ele teve algo, poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus fala que o lenço de Paulo curava as pessoas. O lenço que ele tirava o suor, quando era levado a pessoas enfermas, era curado. Tal grandioso era o poder, porque esse homem passou a acreditar de verdade. E para você ver a mudança de uma pessoa desta maneira e acreditar, é porque a mudança é visível. Como que uma pessoa num dia está perseguindo e no outro dia está transformada desse jeito? Não foi assim. Depois que ele teve o encontro com o Senhor, houve todo um trabalhar na sua vida. A mesma coisa que aconteceu 7 anos na vida de Jacó, porque 7 anos Jacó teve que trabalhar de graça por algo que ele tinha que esperar lá na frente e ele nem recebeu. 7 anos ele teve que ser purificado pelo poder da palavra de Deus, olhar pelos caminhos que ele andou, as coisas que ele fez de errado, e saber que aquilo que ele tinha feito realmente não era certo, porque quando nós somos atingidos pelas nossas próprias atitudes, é que nós vimos o tanto que dói nas pessoas. Aqui na vida de Paulo não é diferente, porque 10 anos também ele teve que esperar. Ele também achou que quando ele começasse a andar com Deus, já era, na outra semana ele já podia sair pregando o evangelho. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: não, senhor, fica quietinho no seu canto, que agora eu vou trabalhar em você algo que você ainda não conhece: humildade.
É por isso que nós nos prostramos ao pé do Senhor Jesus Cristo. Quando nos ajoelhamos, nós estamos mostrando que nós somos submissos, que não existe nada mais grandioso, não existe nada mais poderoso do que Deus, e ao mesmo tempo Ele cabe dentro do seu coração. Esse Paulo mal sabia que todos esses livros que ele ia escrever iam ficar para que nós pudéssemos pregar e continuar nessa caminhada dele. Ele não sabia que quando ele estava preso escrevendo para as igrejas, aqueles livros iam ser juntados depois, feito o livro da Bíblia, e pudéssemos alimentar dessa palavra poderosa, porque é assim que Deus faz. Talvez no momento que nós estamos aqui hoje, nós não estamos sabendo que Deus tem tão grandioso guardado lá na frente. Por isso que é preciso de ter fé e acreditar de verdade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É assim na vida do crente. Se você tiver fé de verdade, acreditar de verdade e caminhar de verdade, Deus caminha com você. E se você for muito verdadeiro, e verdadeiro demais com a palavra, aqueles que foram verdadeiros com Ele, Ele levou eles em vida. Foi assim na vida de Elias. E foi assim lá no Novo Testamento também. Por isso que nós temos que ter fé. No Antigo Testamento, perdoe. Por isso que nós temos que ter fé e continuar acreditando. Saber que esses grandes homens fizeram a vontade de Deus, porque existia algo poderoso na vida. Porque para você se gloriar nas fraquezas, e nas injúrias, e nas necessidades, e nas perseguições, é preciso de ter muita fé e caminhar com Deus. Porque quando você faz isso, Deus cuida de você. E aquelas pessoas que atacavam pedra em você, um dia essas pedras vão voltar sozinho para cada uma delas, e o seu brilho vai ser tão grandioso que as pessoas não vão duvidar que você anda com Deus, assim como foi na vida de Paulo. Um dia ninguém acreditava, nem os judeus que qual ele estava trabalhando perseguindo a igreja, e nem a igreja a qual ele tinha estado do lugar agora, pregando a palavra. Nenhum dos dois lugares acreditava, mas ele continuou, sabendo que mais cedo ou mais tarde o tempo de Deus chega na nossa vida, e aí ele nos glorifica e nos exalta na sua palavra. Para terminar, em Daniel 6, a palavra de Deus fala assim, Daniel 6, livro de Daniel 6, capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel fazia parte do povo sido levado para o cativeiro da Babilônia. 70 anos esse povo ia ficar, e vários anos Daniel já estava nesse lugar. Já estava quase no momento do povo ser liberto. Um eunuco, um escravo. Mas quando você anda com Deus e é verdadeiro com Ele, na escravidão Ele te torna rei. Na escravidão Ele te torna governador. Na escravidão Ele te torna algo grandioso, para que as pessoas olhem e vejam e falem, se não for Deus na vida desse homem, não tem como ele estar nesse lugar. Foi assim na vida de Daniel. No começo, quando Nabucodonosor ainda estava vivo, no começo do reino, eles oferecem comidas servidas a outros deuses para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam se alimentar, já estavam cativos naquele lugar, eram escravos. O que valia fazer algo para Deus naquela condição? Deus já tinha tirado a liberdade deles, agora eles eram eunucos, escravos. Por que eles ainda teriam que adorar e glorificar o nome de Deus? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Eles sabiam disso. Se o povo estava passando por essa situação, é porque o povo não obedecia de verdade à palavra do Senhor. No meio a isso que Daniel fez, Daniel se torna um governador lá em Babilônia, com Nabucodonosor. Passa
toda a vida de Nabucodonosor, Daniel continua sendo governador. Assume os filhos, depois assume o neto de Nabucodonosor. Aí a Babilônia é tomada pelos persas. Daniel continua sendo governador. Por quê? Porque era fiel a Deus, mesmo naquela condição a qual estava passando, porque ele era fiel a Deus. Ele era escravo, mas ele tomava conta de várias coisas e era governador de várias cidades, porque ele era fiel a Deus. Ele acreditava no tempo de Deus na vida dele. Ele acreditava que Deus tinha o melhor na vida dele. Quando assume o povo dos persas nesse momento, começa a vir a inveja, porque as pessoas não podem ver alguém crescendo, que vai crescer o olho e começaram a falar mal de você. Mas lembra que você agora tem Deus, e aquelas pessoas podem falar o que quiser, que tudo vai voltar para elas, porque Deus protege você agora, Deus protege cada um de nós agora, Deus protege Daniel agora, e tentam amar o Marapuca para mandar Daniel para a cova dos leões, fazendo o rei assinar uma coisa que ele nem viu que estava servindo para Daniel, porque Daniel era reto, Daniel era honesto, fazia as coisas como Deus. Quando Daniel fica sabendo do decreto, ele poderia ter ficado quietinho no canto dele, porque sabia que se orasse para Deus agora, ele ia ser jogado na cova. Sabe o que ele faz? Ele abre as janelas do seu quarto e ora para Deus, para todo mundo ver que ele continua glorificando o nome do Senhor, não importando que nada possa vir na vida dele, não importando que as dificuldades que possam vir na vida dele, porque Deus é maior do que qualquer coisa, e ele já sabia disso. Quando o rei descobre, todos os sátrapas vão falar com o rei, ele é obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Mas ele ainda fala algo grandioso: o seu Deus, a qual você serve, vai te livrar. Sabe o que acontece? A noite inteira passou, e no outro dia ele chega cedo, preocupado com Daniel, porque ele tinha assinado um decreto, não podia voltar atrás. Mas Deus estava com Daniel lá naquela cova, e nada aconteceu na vida dele. Porque assim como Jacó, Daniel teve um tempo de aprendizado com Deus, e ele aproveitou aquele tempo, e ele confiou de verdade em Deus. Confiou de uma certa maneira, que mais cedo ou mais tarde aquilo que Deus tem para entregar para você, vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Davi, passou quase que a vida inteira sendo perseguido, mas sempre com Deus no seu coração, e Deus o livrando. Haverá momentos de perseguições na vida do crente, mas Deus está com você livrando a cada momento, para que você se torne mais forte, assim como Ele fez na minha, na sua e na nossa vida, e na vida desses grandes homens que andaram com o Senhor. Fechou a boca daqueles leões, e nada aconteceu na vida de Daniel, porque soube esperar o tempo de Deus. Assim como fez na vida de Jacó, na vida de Davi, na vida de Paulo e de todos esses grandes homens que andaram sem medir esforços, e por isso se tornaram tão grandiosos que tiveram que escrever os seus nomes no livro da vida. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos fazer como esses grandes homens, confiar de verdade em Deus, saber que no momento de dificuldade estamos sendo trabalhados, para que nós venhamos receber aquilo que Deus tem nas nossas vidas, e Deus tem o melhor para nós. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé e vamos estar orando pelos pedidos de orações. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafael, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton,
Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá e Jonathan. Amém? Levando as suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro. E através, ó Pai, dessa intercessão, o Senhor vem alcançar cada nome que foi citado diante do teu altar. Porque sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Que o Senhor vem alcançar cada vida nesta noite, trazendo a cura do Senhor, trazendo a libertação, a transformação, a restauração, trazendo a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles. Papai querido, também clamamos, da mesma forma que a tua misericórdia nos alcançou, que o Senhor venha dar oportunidade também, ó Pai, para que a sua misericórdia alcance cada um deles nesta noite, trazendo a vida do Senhor e a salvação do Senhor sobre a vida deles. Papai querido, apresenta os irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança nesta noite com a tua paz, com o teu refrigério. Alcança, Senhor, com a tua cura. Alcança, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua restauração nesta noite. Papai querido, nós te louvamos por este momento, te louvamos pela vida dos irmãos que estão nos visitando, te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Papai querido, derrama da tua paz, do teu refrigério, derrama da tua cura, da tua libertação sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela tua palavra que tem nos alimentado e tem nos direcionado. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.